Olá, pessoal. Meu nome é Yara Duarte, tenho 56 anos, sou professora aposentada, lecionei 30 anos em sala de aula, né? Fui professora de sala de aula há 30 anos e estou muito feliz pelo convite da professora Souvenir de dar o meu depoimento de profissional. E eu sou formada no magistério, hoje curso normal, né, no segundo grau, quando eu fiz, e sou formada em artes plásticas, né, fui professora de educação artística, formada pela FUMBA, atual URCAMP. E então eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sempre digo que eu fui nascida e criada no Justino Quintana. Só que eu frequentei no antigo 15 de novembro, né? Em 1973, eu ingressei na segunda série primária, né? Nos anos iniciais agora, no 15 de novembro, que hoje é Justino Quintana. Então, desde aí, eu criei um vínculo muito forte com essa escola. Estudei todo o meu primeiro grau, né, que é o ensino fundamental, até a 8ª série. E naquela época, 7ª e 8ª série, quando faltava professor ou o professor precisava se retirar da aula dos pequenos, eles chamavam as alunas, né, que se destacavam e eram mais comportadas e então eles chamavam se a gente não podia ficar reparando as aulas. E tanto das séries iniciais quanto da 5ª série, que eram os maiorzinhos, né? Olha só. E deixavam a gente cuidando das crianças, né? Até passavam no quadro, material e coisa. Isso na 7ª e 8ª série. Eu tinha 12, 13 anos. Aí na 8ª série, pegando gosto, sempre gostei de criança, né? Na 8ª série, eu me decidi que eu ia fazer o teste, né, para ingressar no curso de magistério, hoje é curso normal. Então, eu tinha 13 anos na época. E aí eu fiz, né, as provas de seleção e passei. E comecei a frequentar, então, no ano seguinte, em 1980, eu tinha 13 anos, comecei a frequentar o curso de magistério. Foi maravilhoso, né? Eu digo que eu não faria outro curso, porque acho que é um curso completo, embora a gente fique em defasagem nas áreas de química, física, para um possível vestibular, né? Mas não me arrependo. Eu me arrependo porque o curso do magistério, né, o curso normal, me deu ensinamentos para a minha vida, como mãe, né, e professora, nem se fala. Então, concluí o curso, né, em 83 e 82, né, e em 83 eu fiz o estágio, mas a formatura foi em 83. E no estágio eu peguei uma 3ª série numa escola municipal, onde tive várias provações, assim, né? Porque eu também iniciei a minha faculdade, na FUMBA, na época, hoje URCAMP, de artes, e eu fazia o meu estágio pela manhã, e a faculdade de artes tinha aula de manhã, de tarde e de noite. Então eu tive que transferir a matéria da manhã. À tarde, que nós tínhamos a reunião do estágio nas quartas-feiras, eu fiz infrequente essa matéria, depois tive que fazer exame. E então foi bem corrido para mim, mas amadureci muito. Na época eu tinha 16 para 17 anos quando eu fiz meu estágio. Amadureci muito e aconteceram coisas no meu estágio, né?
de crianças de diferentes idades e com problemas, né? Como sempre a gente aprende, né, a conviver. E aí, qual foi a minha surpresa no final do estágio, quando a professora orientadora, né, foi devolver as pastas, e ela me deixou por último. E eu estava com medo, né? Eu achei até que não tinha passado, porque ela entregou de todo mundo e deixou o meu por último. E aí eu, né, fiquei assim apreensiva e ela me disse o seguinte: Yara, te deixei por último porque quero te dar os parabéns. Eu nunca esqueço disso. Não é uma vaidade, mas foi um incentivo para continuar, porque eu nunca fiz as coisas assim esperando, né, um retorno de palmas, mas sempre pensando no bem do aluno, né? E qual era a melhor forma de direcionar os problemas. Então, a minha orientadora me disse que se ela tivesse pego a turma que eu peguei, era um terceiro ano, terceira série, se ela tivesse pego com toda a experiência de magistério dela, ela teria entregado, que ela não teria dado conta. Então, aquilo para mim foi um grande incentivo, né, para continuar. Poxa, uma criança, né? Hoje eu considero, porque com 16, 17 anos, sem maturidade nenhuma, e eu consegui, né, vencer aquilo, tantos os percalços, né, da faculdade, fazendo exame, preocupada, né? E eu consegui vencer. Então aquilo ali foi para mim mais do que uma vitória, mas um impulso para minha carreira, que eu estava no caminho certo, porque eu gostava do que eu fazia. Nunca me arrependi. Aí, depois casei, né? Eu fiz o concurso do magistério aqui para o município e eu passei para séries iniciais e para educação artística. Só que como eu casei, não fui chamada, daí eu tive que desistir, né? E até pedi um comprovante de que eu tinha passado para ver se eu conseguia um contrato na outra cidade que eu fui. Eu fui morar em São Borja, meu marido era militar, e chegando lá, não consegui, né? Nem particular, nem eu não conhecia ninguém, nem no município. Aí fiz o concurso do estado em 85 para séries iniciais, né, para área 1. Aí fiz em setembro de 85 e em dezembro de 86 me chamaram. E aí eu fui bem feliz, né, para assumir a escola. Quando eu cheguei lá, eu tinha toda a segurança de que iriam me dar séries iniciais, o concurso era séries iniciais, né? E eu tinha, assim, segurança de trabalhar, né? De primeira a quarta série. E a diretora me disse o seguinte, que lá não tinha faculdade de artes, né? Não, ela ia me aproveitar em todas as séries para dar aula de artes. E eu fiquei, meu Deus, eu estagiei 16 horas aula na faculdade de artes, né? E aí, na faculdade, eu me lembro que quem não tinha magistério, que eram poucas que tinham curso, né, curso normal, não sabiam fazer nem planejamento, não sabiam dar aula direito, porque não tinham passado pela nossa experiência de curso normal, né, de magistério. E então eu dava conta de dar aula para os pequenos, né, mas eu não tinha toda essa bagagem de artes, assim, eu tinha conhecimento, mas não tinha, né, a prática. E graças a Deus, nesse nosso curso maravilhoso de magistério, né, curso normal, a gente tem a prática, a gente vive aquilo desde o início, né? Então, a gente se sente muito mais segura para praticar, para exercitar. Aí, eu comecei na escola, eu trabalhei 10 anos nessa escola, fiz outro concurso, né? Até trabalhei em outra escola, mas voltei para essa. Na verdade, eu trabalhei 10 anos nessa escola em São Borja, na área de artes, né? Dando aula de artes, desde os pequenininhos até o ensino médio. Bom, foi maravilhoso, porque eu tanto trabalhei
nessa escola que eu fiquei 10 anos, na segunda nomeação, quando me chamaram, eu fui para uma escola mais central, tipo o Justino Quintana, e essa primeira escola era na beira do rio, né? Uma escola grande, mas uma escola de periferia, e eu aprendi muito, porque foram muitos casos de crianças passando por dificuldade que hoje nós enfrentamos ainda nas nossas escolas. Entre eles, estupro, crianças que faziam parte de gangues, né, de roubo, que as crianças eram usadas para entrar em vasculante, porque eram pequenininhas, crianças de primeira série. Então, várias coisas assim que vão marcando a gente. E aí nós temos que nos colocar sempre no lugar, né, do outro. Termos empatia com as pessoas, com as famílias. Isso que foi me ensinando a minha vida prática, que o conhecimento que a gente adquire nos bancos escolares são maravilhosos, só que não adianta só esse conhecimento se a gente não tem empatia, se a gente não tem amor, se a gente não gosta daquilo que faz, se a gente não abraça os nossos alunos e a própria família. Porque muitas vezes somos nós que somos a boia salvadora, né, de uma família, dos nossos alunos. E isso faz muito bem. Não é com orgulho de vaidade, mas com orgulho de missão cumprida que eu digo isso hoje. Então, fiquei 10 anos lá e confesso para vocês que eu fiquei um mês chorando, porque quando voltei para Bagé, foram festinhas e homenagens durante um mês. E aí a gente não sabe o quanto é querida, né? O quanto a gente foi importante na vida de cada pessoa que passou nas nossas mãos. E eu falando disso, eu já até me emociono, sabe? Então, até aí, né, a minha trajetória, 95, nós retornamos para Bagé. E qual foi a minha surpresa? Voltei para a escola de origem. Voltei para então Justino Quintana, mas que para mim, né, na minha formação foi o 15 de novembro. Voltei para ali, eu já tinha os 2 filhos, matriculei na escola, porque é o coração, assim, né, um amor por essa escola. E voltei, peguei uma segunda série, primário, né, seria o segundo ano, hoje segundo ano, primeiro ano, não estou muito antenada. E aí peguei aula de artes, tanto no ensino fundamental, no ensino fundamental séries finais, né, mas também no curso magistério. Foi maravilhoso, porque eu substituí a professora do magistério que eu substituí, do curso normal, tinha sido minha professora no curso de artes na FUMBA, né, na Urcamp. E isso foi maravilhoso para mim, né, encontrar com os antigos professores, ela estava se aposentando e eu retornando. Então, foi muito bom. E aí, eu comecei a conviver, né, com o curso onde eu estudei e estava atuando. Então, assim, eu tinha prazer em conversar com as gurias e demonstrar, né, esse amor para eles, né, para os alunos, não eram só gurias, né, tinha meninos também. E até me lembro de uma vez que eu estava dando aula e uma aluna falou assim: professora, a senhora gosta do que a senhora faz, né? Eu disse: não, eu não gosto, eu amo. Ai, a senhora fala e a senhora passa para a gente um entusiasmo, assim, tudo que a senhora fala, a gente acredita porque vem do coração da senhora. Hoje ela é professora no município. E então é verdade. E que bom quando a gente contagia, né? E eu me lembro também de alunos que foram meus na 8ª série, também aí no Justino, e fizeram um curso,
a seleção, né, para passar para o magistério, e me diziam, né, professora, a senhora é uma das responsáveis por eu ter escolhido essa carreira. E isso me deixa bem feliz, né, que muita gente não quer por causa do salário, que realmente, né, não nos valorizam, mas o amor por essa profissão é muito grande. Tinham colegas que ficavam brabas quando a gente falava em sacerdócio, né? Que magistério é um sacerdócio. Não, é uma profissão, sim, é uma profissão. Mas quando a gente ama o que faz, né? Quando a gente ama o que faz, está sempre de férias. Foi maravilhoso, assim, conviver com esses alunos. E como eu digo para vocês, a questão, né, dos problemas que a gente enfrenta junto com os nossos alunos, né? E vivencia muitas fases. É indescritível, né? A questão da sexualidade. Nós somos, assim, o esteio dos nossos alunos, porque muitos eles não têm abertura em casa, né? E nós somos os conselheiros, eles vêm nos procurar. Isso é maravilhoso. Eles acreditam na gente. Então, por isso que eu falo, nós temos que ter empatia pelos nossos alunos, pela família deles e pelos nossos colegas, que nem todos somos iguais, né? Então, amar aquilo que a gente faz, gostar do que a gente faz, é maravilhoso. Eu senti muita saudade. Confesso a vocês que depois, quando eu me aposentei, eu passava nas escolinhas, nas escolas, eu morava perto do São Benedito, e eu passava ali, chegava a parar para escutar o alarido, né, o gritinho das crianças, porque eu tinha saudade de ouvir isso tudo. Aí eu trabalhei 22 anos só dando aula de artes, né, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. E quando meu marido foi transferido de novo para Bento Gonçalves, eu cheguei lá e aí me colocaram para trabalhar na coordenadoria. Eu confesso para vocês que eu não gostei. Eu trabalhei uma manhã e pedi, pelo amor de Deus, que me botassem numa escola. E aí me colocaram, me deram séries iniciais, alfabetização, primeiro ano, e uma quarta série que estava naquela mudança ainda de ano para série. E foi um baque para mim, mas eu agradeço porque foi um crescimento. Eu tive que voltar a estudar, porque eu nunca tinha alfabetizado. Quarta série tirei de letra, né? Mas eu nunca tinha alfabetizado, principalmente nos moldes mais modernos, né? Aí eu entrei em contato com as gurias daqui e consegui material e me saí muito bem. E sou muito feliz, né? Vejo assim, hoje mesmo, que é o Dia do Professor, dia 15 de outubro, as homenagens que eu fico muito feliz pela lembrança, né? Que a gente não é esquecido. Espero que vocês também façam uma carreira assim de amor, porque isso gratifica muito, muito mais do que nós ganhamos em dinheiro, né? Mas o amor pela profissão, pelos nossos alunos, pelos mais difíceis, porque nós enfrentamos aqueles bem difíceis e são aqueles que a gente nunca esquece. E tem uma frase de Sócrates que eu sempre lembro, que até copiei para não esquecer, só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então a gente tem que ter em mente que nunca sabemos tudo, e nós aprendemos diariamente, principalmente com os nossos alunos, porque a gente não sabe como é que vai encarar tal atitude ou tal coisa que nos aparece, né, na vida, no cotidiano. Então, agradeço a todos por este momento. É emocionante, me sinto até emocionada, mas agradeço poder passar para vocês um pouquinho da minha vida e amo muito ser professora, porque quem é professora, mesmo aposentada, não deixa jamais de ser.
Um beijo carinhoso a todos. Empatia. Empatia para com todos. Beijo.